perspectiva. O primeiro tema de hoje é a ameaça da pobreza e da desigualdade, cujo enquadramento é feito por Vítor do Prado, ex-diretor da Organização Mundial do Comércio, que se junta a nós através de plataforma digital. Bom dia, Vítor. Bom dia, muito obrigado, bom dia a todos. Muito obrigado ao Jornal de Negócios pelo convite, que muito me honra. Saúdo a senhora Diana Ramos e as autoridades presentes. Pode parecer curioso organizar uma conferência sobre os desafios de igualdade e da pobreza no momento em que as principais notícias nos nossos telemóveis, na televisão, nos jornais, falam sobre a conferência sobre mudanças climáticas, a COP27 no Egito. Curioso também pensarmos que se a mudança climática, com o aumento das temperaturas do planeta, é uma catástrofe anunciada e chama tanta atenção dos líderes mundiais, o que me parece, de resto, totalmente justificado, a mesma atenção internacional não ocorre no tema da pobreza e da desigualdade, ainda que se fale hoje em compensar os países mais pobres pelas medidas de preservação do meio ambiente. De certo modo, é como se houvesse uma consciência geral do imperativo de se tratar do tema ambiental em nível planetário e nível internacional. Afinal, todos nós sabemos que as nuvens e os ventos e os furacões não respeitam as fronteiras, mas se relegasse o tratamento do tema da pobreza e da desigualdade aos poderes locais, ao nível doméstico, como dizem os anglo-saxões. É como se a pobreza fosse um problema interno de cada país e que cada um devesse resolvê-la por si próprio. Ora, o tema da pobreza, e esta é a minha primeira mensagem às senhoras e aos senhores, não é um assunto puramente interno ou um assunto europeu. A pobreza é um assunto que deveria ser tratado com a mesma importância que o tema ambiental, em nível internacional e de forma decidida. E é evidente que a mudança climática e a pobreza são duas faces da mesma moeda. Quem hoje anda pelas ruas de cidades ditas do primeiro mundo, seja Nova York, seja Londres ou Paris, é confrontado com a pobreza de modo imediato. Não há como se ignorar o grande número de pessoas pobres a dormir pelas ruas, a quem os britânicos se referem por um eufemismo curioso, the rough sleepers, como se o traço distintivo desses seres humanos fosse o facto de dormirem em condições rudes. A pobreza, hoje em dia, não se encontra só nas favelas do Rio de Janeiro, de Nova Delhi ou do Cairo. Há pobreza em países ricos e afluentes, e todos nós somos testemunhas disso. Essa imagem dos que vivem e não só dormem nas ruas, é só a ponta do iceberg. Por um quarto de século, o número de pessoas que vivem em pobreza extrema, ou seja, aquelas definidas pelo Banco Mundial como que sobrevivem com menos de 2,15 dólares norte-americanos por dia, esteve em progressivo declínio. Essa tendência, contudo, foi interrompida em 2020. A pandemia de Covid e as suas consequências econômicas levaram a uma reversão dessa tendência positiva e um aumento da pobreza no mundo, a redução do poder de compra e o desemprego, ou empregos mal remunerados ou precários, afetam de maneira particularmente aguda as mulheres, os jovens, os trabalhadores informais. A pobreza cresceu dentro das fronteiras e também cresceu entre os países. De uma certa maneira, é como se nós fôssemos já insensíveis, como se estivéssemos anestesiados a esse fato de que os ricos ficam mais ricos, os pobres ficam mais pobres, e que isso tem um impacto de longo prazo sobre as possibilidades de mobilidade social, o acesso às oportunidades do trabalho. É como se a pobreza, para quem não sofre dela, fosse sempre algo do outro e não de nós mesmos. Mas nós sabemos, evidentemente, que muito além do efeito que a pobreza pode ter sobre cada um de nós, ela é um fator negativo e de instabilidade nas sociedades e nas empresas. Sejamos crus e diretos. O pobre consome pouco.
o pobre é um consumidor potencial se deixar de ser pobre. Ora, dados do Banco Mundial apontam que há um adicional de 75 a 95 milhões de pessoas que vivem em situação de pobreza extrema em 2022, se compararmos com as projeções de 2019, antes da pandemia. Calcula-se que nos países de baixa renda, uma pessoa gaste 2/3 dos seus recursos com alimentação. Nos países de maior renda, essa proporção é de 25%. Um dos grandes desafios dos dias de hoje, evidentemente, é o aumento da inflação. Para quem, como eu, passou os anos de juventude, meus anos formativos, em um país que vivia sob a hiperinflação, as consequências do aumento constante e generalizado dos preços é um pesadelo recorrente. É bem verdade que muitos governos tentam aliviar o impacto da inflação sobre as famílias mais pobres, adotando políticas de apoio de renda e reforçando as redes de proteção social. Contudo, muitos governos se encontram hoje com as suas finanças comprometidas em vista das medidas adotadas durante a pandemia. Para muitos governos que ainda estão se recuperando dos custos da Covid-19, as pressões inflacionistas chegam no pior momento. Em Portugal, o número de pessoas em risco de pobreza ou exclusão aumentou 12,5% em 2020, se comparado com 2019. Ou seja, houve um recuo claro na tendência de redução da pobreza que se observava desde 2014. Ora, tudo isso é sobejamente sabido e estudado. Quando se fala de pobreza e de desigualdade, não há fake news, não há dados científicos questionáveis. Os números, as causas, as consequências são bem conhecidas e evidentes. Ora, se tudo isso é verdade, se a pobreza é um problema nacional, internacional, o que falta para tratar desse problema de modo decidido, decisivo, coerente e abrangente? Já é muito comum dizermos que nós vivemos num momento de policrises, crise pandêmica, crise climática, crise de segurança pela guerra na Ucrânia, crise energética, crise do abastecimento de alimentos, aumento da inflação, ameaça de recessão econômica. Este é seguramente um momento de desafios mais complexos no mundo nas últimas décadas. Não se pode dizer que os governos, as empresas, a academia, a sociedade como um todo não tenham um dever de casa. E todos sabemos que os desafios são gigantescos. E é também verdade que o tema da pobreza é, em si só, extremamente complexo. Se fosse trivial, já teria sido resolvido, evidentemente. Mas, a meu ver, o tema da pobreza não é só um desafio para os poderes públicos, é um desafio para toda a sociedade e as empresas, evidentemente, têm um papel preponderante na busca de soluções. Nesse momento de imensa complexidade e imensos desafios, as empresas têm uma responsabilidade ainda maior e também oportunidades para desempenharem um papel no S do social, ou seja, o social no trinômio ESG. Vamos deixar claro, não se trata aqui de esperar que as empresas se substituam ao Estado nas políticas que podem ajudar na redução da pobreza, especialmente as políticas fiscais e distributivas. Trata-se, sim, de uma visão moderna das relações entre empregadores e empregados, com salários condignos, sem discriminação entre homens e mulheres, segundo um princípio básico de retribuição igual para quem desempenha tarefas iguais. Trata-se de um envolvimento das comunidades, nas comunidades pelas empresas que nelas operam, das relações sãs com colaboradores e clientes. O S de ESG é talvez o mais difícil de definir e implementar, porque, diferentemente do E e do G, que tem a ver com o impacto ambiental e da governança das empresas, o S abarca os fornecedores, além dos seus colaboradores. A responsabilidade social é muito mais difícil de quantificar e de relatar com precisão, mas nem por isso muito menos importante.
desde logo, tem a ver com as relações de trabalho. E nesse momento em que milhares de empregados de uma certa empresa são despedidos por um simples e-mail ou pelo cancelamento das suas contas de e-mail sem aviso prévio, e aparentemente alguns deles são depois chamados de volta também por e-mail, é evidente que os investidores conscientes levarão tais ações em consideração. Há muitíssimos casos em que as empresas se adiantam aos governos em tomar decisões por razões políticas e atenção aos investidores e aos consumidores. A saída de várias empresas da Rússia, poucos dias após a invasão da Ucrânia, e antes mesmo que os governos adotassem sanções econômicas, é uma prova de que é preciso estar atento para os fenômenos políticos e sociais e de que tal pode ser benéfico para uma empresa. Uma empresa que tem preocupação social, em geral, aumenta o nível de envolvimento dos colaboradores, retém e atrai talentos. Essa é uma das muitas vantagens de uma empresa que tem um plano social. E, evidentemente, tudo isso aumenta as chances de uma empresa de receber investimentos e aumentar o valor da própria empresa no mercado financeiro. Ora, falar de tudo isso é fácil, o difícil é operar uma empresa, gerar lucros e, ao mesmo tempo, manter uma visão social, sobretudo em tempos difíceis como os que vivemos. O contexto atual colocará diante dos tomadores de decisões muito de todo modo, de que tentar solucionar o problema da pobreza e da desigualdade é uma tarefa premente. É uma tarefa de todos em nível nacional e internacional e faz sentido para as empresas. Uma palavra final sobre o meu convencimento pessoal de que a luta contra a pobreza e a desigualdade passa por mais educação e treinamento e passa também pelo uso da tecnologia. Cidadãos melhor educados, com habilidades tecnológicas, terão menores chances de se encontrarem em situação de precariedade. Investir na educação de crianças, de jovens e de adultos, incluindo o treinamento na área de tecnologia digital, é, a meu ver, importantíssimo para tentar superar a pobreza e a desigualdade. Muito obrigado e estou à disposição para perguntas e para participar do debate. Muito obrigado. Muito obrigada, Ana Vitor.